Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será tocado por Deus. Então, quero pedir que você já vai dando like, já vai compartilhando esse programa aí nas redes sociais, porque Deus tem feito grandes coisas, muitos testemunhos, praticamente todos os dias têm chegado para a minha vida. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui com um convidado especial, Pastor Cláudio. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Amém, pastor. Muito obrigado. É a terceira vez, né? Terceira vez já, graças a Deus. E sempre que eu venho, eu me sinto numa responsabilidade muito grande, né? De poder compartilhar com os irmãos as nossas experiências e também ser uma influência, né? Do que Deus ele tem feito nas nossas vidas para tanta gente que tem acompanhado o Podercast. Aleluia. O pastor Cláudio participou do programa número 70 e 89. Então, se você quiser assistir o 70, ele conta ali o começo de tudo, da fé, de experiência do batismo do Espírito Santo e tantas coisas que Deus fez com ele. E 89 ele também fala das experiências do ministério. Então, vai lá. Vai na playlist podcast completo, número 70 e 89. Playlist podcast completo, tá todos os podcasts completos lá. Pastor, nós estava conversando ali no Vale, né? Falei, vamos falar sobre cura divina, porque você Uhum, tem um. Eu não sei se é ligado no Vale, você vai fazer treinamento nas igrejas uhum. sobre cura Exatamente. divina. É ligado ao Vale? Como é esse treinamento? Explica aí. É, na verdade, no Vale da Bênção tem um movimento, um ministério, né, chamado Visitação de Deus. Esse movimento é um movimento que nós vamos com equipe nas igrejas, e aí nas igrejas nós damos um treinamento baseado no treinamento de um pastor chamado William Lau. Esse treinamento se chama o Desafio de Elias. Mas aí eu fiz uma adaptação ao movimento que eu lidero, que é o Assim na Terra, que é o movimento que eu lidero levando para o campo missionário, levando irmãos e irmãs para experiências missionárias. Então eu precisei fazer uma adaptação para poder, além de ministrar o que ele ensina nos treinamentos dele, ensinar coisas um pouco mais profundas, né? O treinamento do William Lau, por exemplo, é um treinamento mais ligado a um contexto mais tradicional. E o movimento, tanto da visitação de Deus, quanto o movimento que eu lidero, que é o Assim na Terra, é um movimento com uma visão mais pentecostal, que é aquele movimento de ir, de orar pela cidade, oração em línguas, batalha espiritual. É um movimento que acredita na manifestação sobrenatural. Então, eu levo esse treinamento baseado nesse outro treinamento, só que com mais, eh, como é que eu posso dizer, com mais instruções, com mais profundidade, né? É assim que acontece. Vamos dizer, você acrescentou coisas boas. Um treinamento bom e você ainda acrescentou melhores, né? É. Duas coisas, né? Que você falou, assim na terra. E a visitação de Deus. É que funciona assim. O Assim na Terra, ele surgiu através da visitação de Deus. A visitação de Deus, como eu falei, é um movimento do Vale da Bênção, foi ali criado pelo pastor Jonathan, de levar realmente a manifestação do reino de Deus na oração para as cidades. Eu entrei nesse movimento em 2010. Foi quando esse movimento, junto com o pastor Jonathan, ele convocou alguns missionários de alguns lugares do Brasil e eles foram para Juazeiro do Norte, no Ceará. Ali começou um trabalho mais intenso de evangelização no sertão. Foi dali que começou todo o trabalho no sertão nordestino. O método da visitação de Deus é um método muito eficaz, porque é o método da oração. E aí ele foi com a primeira equipe para lá, e eu cheguei um pouquinho depois, naquele mesmo ano, né? Eu acho que eu cheguei, se eu não me engano, no segundo semestre daquele ano de 2010, e ali eu fiquei um ano com eles. E eu fui aprendendo todas essas ferramentas que a visitação de Deus ela executa, né? Na oração, batalha espiritual, orar nas cidades. E aí, dentro desse movimento, tinha um treinamento que era dado por esse pastor que vinha de fora, e ele dava um treinamento chamado como curar enfermos e expulsar demônios à luz da Bíblia.
que é o desafio de Elias. E ali ele ensina sobre fé, ele ensina sobre o método de Jesus. E eu fiz eu na verdade, aprimorei esse treinamento, baseando ele nas nossas experiências também, né? Como um movimento mais pentecostal, né? Mais ligado à oração em línguas, ao movimento da fé, né? De orar pelos enfermos, entendendo esses princípios, os princípios que nós aprendemos nesses primeiros treinamentos. Só que é muito interessante que no treinamento que eu dou, eu vou entrando em outros assuntos, em técnicas de evangelização, em técnicas de abordagem, é, estratégias para a igreja naquele momento, que a igreja ela pode usar como ferramenta para evangelização, não somente sair nas ruas, mas outros métodos que eu revelo ali naquele treinamento para o crescimento da igreja, né? Para que a igreja realmente saia das quatro paredes, vai para a rua, leva toda a igreja, porque a igreja é mobilizada nesse treinamento, e aí nós saímos para as ruas, curamos os enfermos, expulsamos demônios e trazemos as pessoas para dentro da igreja, né? E falamos sobre Jesus para elas, né? Interessante que você vai na igreja, né? Não sei se vai uma equipe, ensinar sobre cura, evangelismo, mas vamos falar sobre cura. Qualquer crente pode ser usado, ou só o pastor, o evangelista, o apóstolo, o profeta? Porque você vai para ensinar a igreja, então qualquer crente pode ser usado na cura divina? Olha, biblicamente, todo crente ele está apto, todo crente que crê em Jesus, que crê na palavra de Deus, ele está apto para curar. No treinamento, eu falo umas coisas que eu vou dar até um spoiler aqui, né? Dê uns spoiler aí. É, no treinamento, a gente fala a diferença entre autoridade para curar os enfermos e os dons de cura. Porque quando a gente vai ler ali em 1 Coríntios, fala sobre, não fala sobre dom de cura, fala dons de cura. Fala no plural, o que dá a entender que que supostamente cada crente em Jesus que recebe um dos dons de cura, ele pode operar em alguma área. Por exemplo, tem gente que é muito usado na área de câncer, para orar por pessoas com câncer, e aquela pessoa é curada. Eu já vi gente que ora para a pessoa emagrecer e a pessoa sai segurando as calças da igreja. São dons de maravilhas, né? Também ali, eu acho que alguma coisa que mescla ali junto, né? Tem outros que oram, no meu caso, eu oro muito por pessoas que têm problema nos ossos e as pessoas são curadas de problema nos ossos. É impressionante. E ali a gente vai ver muitos pregadores que são usados em áreas específicas ali. Então a gente fala sobre autoridade para curar os enfermos, que é uma coisa, e os dons de curar. E qual é a diferença disso? Numa igreja que, por exemplo, numa comunidade, numa congregação que existe 50 membros, não vai ser todos os 50 membros que vão ter dons de cura. Nós entendemos, biblicamente, que os dons de cura é para a edificação do corpo. Quando há uma manifestação do Espírito Santo e aquela pessoa é usada ali nos dons de cura dentro da congregação, aquilo edifica a igreja, edifica o corpo de Cristo. Mas a autoridade para curar os enfermos, nós usamos, principalmente nos movimentos de evangelização e de missão pelo Brasil, nós usamos no sentido, no quesito de proclamação do evangelho, que era o que Jesus fazia. Jesus, pelo menos a Bíblia não vai falar que Jesus em nenhum momento teve alguma manifestação do Espírito ali, no sentido de falar em línguas, sapatear, cair na unção. Não, ele simplesmente, em todos os lugares que ele ia, e ele via um enfermo, e o enfermo ou então ia até ele usava da autoridade. Então, resumindo... Então, vamos pegando essa linha. 50 membros não vai ter os dons de cura, mas os 50 pode ter autoridade. Autoridade para curar os enfermos. Porque é uma legalidade, é algo legal para a igreja. É algo, é uma habilitação legal para toda a igreja. Então, por exemplo, alguns têm dons de cura,
Glória a Deus. Mas toda a igreja tem autoridade para curar os enfermos. Porque é algo legal, é algo bíblico. Jesus ele falou que aquele que crê nele, esses sinais iriam seguir em meu nome, no nome de Jesus. O nome que tem autoridade, a pessoa que tem autoridade. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados, sarados. Então, é autoridade através do nome de Jesus que toda a igreja, independente de ter dons de cura ou não, a igreja tem. Então, como eu falei, os dons de cura é no sentido de edificação do corpo. E como é que é exercido os dons de cura? Eu no treinamento, eu falo uma coisa, que nós temos, a igreja ela tem 3 ofícios. O ofício sacerdotal, que é o ofício de entrega, de adoração a Deus, de oferta a Deus. E essa entrega pode ser uma gama de coisas. Às vezes é a sua vida, o seu sacrifício de ir para a igreja, a sua adoração pessoal, a adoração em conjunto, é você ofertar mesmo na igreja, na vida de alguém. Isso é o ofício sacerdotal. O ofício profético é aquele ofício que nós recebemos de cima para baixo, que é a palavra profética, passa pelo profeta, pelo ministro, pelo pregador, e é direcionada para um povo, para uma nação, para um reinado. E o ofício governamental é o ofício de autoridade. Então, no quesito de dons espirituais, nós usamos normalmente o ofício sacerdotal, que é aquele ofício de entrega. Por exemplo, o pastor Jonathan, eu já vi algumas vezes ele sendo usado em cura no ofício sacerdotal. Ele não pede, aliás, nesse momento ele pede a Deus para curar o enfermo. Ele vai orar e ele começa a adorar a Deus. Ele começa, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. E só nisso a pessoa já é curada. Já no ofício governamental, que é o ofício de autoridade, a pessoa não pede a Deus. Porque na Bíblia você não vai ver em nenhum momento Jesus pedindo para Deus curar o enfermo. Jesus não fala, Deus, cura esse enfermo. Muito menos os discípulos. Deus, em nome de Jesus, cura esse enfermo. Você não vai ver isso. Você vai ver eles dando uma ordem direta à enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Jesus também falava a mesma coisa. Sai agora. Enfermidade, sai. Espírito de enfermidade, vai embora. Era isso que Jesus ele falava, né? Com as enfermidades puramente físicas e com as enfermidades espirituais, que também tem essa diferença, né? Enfermidade puramente física e a enfermidade que é causada por um espírito maligno, que é o momento que Jesus declara ali. Então, essas duas diferenças entre dons de cura e autoridade para curar os enfermos. Dons de cura, eu peço a Deus, eu oro a Deus. A autoridade, eu dou ordens. Eu falo diretamente com a enfermidade. E só lembrando uma coisa, pastor. Nós entendemos que reis não pedem e nem imploram. Reis dão ordens. E nós fomos chamados para reinar. Né? Nós somos reis e sacerdotes diante da presença de Deus. Então a gente não vai chegar para um cachorrinho, por exemplo, que a mulher ali, ela organizou toda a casa, colocou um lençol branco na cama, o cachorrinho todo sujo de lama, vai pular em cima da cama, né, sujo. Ela não vai pegar o cachorro, meu bebezinho, sai daqui. Apesar que tem gente que pode até fazer isso, né? Fazer até aniversário para cachorro hoje em dia. Mas, normalmente, a pessoa vai brigar com o cachorro, vai dizer, sai daí, sai daí de cima, né? E o cachorro tem que sair, ela tem que obedecer, né? Ele sente aquele medo. A mesma coisa é contra a enfermidade ou contra um espírito de enfermidade. Nós não pedimos, por favor, saia daí, nós dá ordens e ele tem que sair, na autoridade do nome de Jesus. Você falando isso, eu lembrei até um caso, meu pastor ensinando que todo mundo podia expulsar demônio, todo crente, e aí, na época, 32 anos atrás, 31, manifestava muita gente, caía 5, 6 pessoas possessas. Uau. E aí ele amarrava, né? Tá amarrado em nome de Jesus, e aí as pessoas possessas ficavam ali naquela posição de amarrado, que talvez alguns já viram aí na televisão. Eu já vi muitas vezes. E aí
Ele chamou um irmão que era até não convertido. Irmão, vem aqui expulsar. Ele querendo dar um exemplo visível para todo mundo que qualquer um podia expulsar. Até um novo convertido podia expulsar. Aí o irmão chegou lá e falou para a pessoa que estava endemoniada: demônio, por favor, por favor, sai. Aí o pastor: não, para. Você vai pedir por favor pro demônio sair, tem que mandar. Tem gente que até faz acordo, né? Olha, se você sair, eu te deixo em paz, você me deixa em paz, tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Exatamente. Pastor, aí também. Então, você já foi na igreja, deve ter ido várias igrejas aqui em Sim. São Paulo, talvez até fora de São Paulo, Sim. levando esse treinamento, escola, Sim, não sei qual o já nome. levei no Rio de Janeiro. Você lembra de alguma Salvador. igreja que não tinha nem muita cura, ou nenhuma, ou pouca cura, e depois desse evento, que é um final de semana, começou a ter testemunho de, depois desse treinamento, muitos estão sendo usados em cura. Você lembra de alguma igreja específica? Uma igreja em Salvador, na Bahia. Eu comecei a dar esse treinamento na época, e eu dava toda segunda-feira porque eu comecei a dar por partes, né? Eu passei um tempo lá em Salvador, e essa igreja eles não experimentavam muitos milagres assim com relação à cura, e as pessoas também não tinham esse entendimento. Para elas, tudo elas tinham que pedir a Deus. Não tinha esse entendimento bíblico da autoridade no nome de Jesus. Só para dando uma pausa nessa parte para a pessoa que está assistindo entender. O pessoal diz, mas nós não temos que pedir a Deus, nós temos que orar a Deus, né? Mas no sentido de exercer a autoridade, entende-se biblicamente que se a pessoa for pedir a Deus, provavelmente Deus vai olhar lá de cima e vai dizer assim, olha, mas eu já te dei autoridade, para que você está me pedindo? Eu já te dei autoridade no nome de Jesus, de você exercer, mandar ir embora aquela enfermidade ou aquele demônio, né? Porque a autoridade é para isso, é para dar ordens, né? Então, quando você vai ver na Bíblia, em nenhum momento Jesus pede a Deus. E os discípulos também, a não ser num momento particular de oração, que é diferente, né? Então, eles não tinham esse entendimento. Para tudo, eles oravam a Deus. E claro, tem outras situações que a gente fala com Deus. A gente fala, Deus, em nome de Jesus, ajuda, faz isso, visita o irmão que está lá do outro lado, né, do planeta, que está em outro país, um missionário. Nisso a gente vai pedindo a Deus que faça, né? E depois desse treinamento, eu lembro que tanto lá, e agora me lembrei também que no Recife, em Olinda, eu dei esse treinamento da mesma maneira, em partes, né? E essas duas igrejas, elas começaram a viver muitos milagres, assim, nesse sentido de pessoas entenderem a autoridade que elas receberam em Cristo Jesus e começarem a exercer essa autoridade. Você não vive milagres até o momento que você não tem o conhecimento daquilo que está sobre você. Quando você tem o conhecimento da autoridade que Jesus ele liberou, que ele colocou em você, né? É uma autoridade legal que foi revelada e liberada a partir do momento que ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, que ele ressuscitou, esse poder do Espírito que veio sobre a igreja, esse governo que veio sobre a igreja. Quando você tem um entendimento de que você tem isso, de que você recebeu isso legalmente, gratuitamente, com preço que já foi pago, aí você começa a exercitar e as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Então, é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É exatamente isso, é entender esse direito legal que eu tenho, é pela fé. Eu ouço, eu assimilo, eu guardo, me aproprio daquilo e eu começo a viver. Então a gente começou a ver muitos milagres acontecendo nessas duas igrejas, de pessoas orarem e coisas assim tremendas acontecerem que não aconteciam antes. E é tremendo porque tira um peso do pastor. Porque somente as pessoas elas têm esse entendimento de que somente o pastor pode orar, somente o pastor pode expulsar demônios, somente o pastor pode curar os enfermos. E quando elas entendem isso, a igreja começa a viver um avivamento. Porque todos ali começam a ser utilizados por Deus e dá lugar ao Espírito Santo para esses milagres acontecerem.
Estava até lembrando quando o pastor estava falando, lá na igreja, que eu fui pastor, pastorei por 9 anos, eu já ensinava todo mundo que todo crente pode ser usado em cura, precisa aprender as ferramentas, as chaves. E um novo convertido, eu nunca esqueci isso, que ele era novo convertido, tinha meses na igreja, não lembro nem se tinha 6 meses na igreja, mas ele assimilou. Uhum. Quando você crê em algo que está sendo ensinado, igual está sendo ensinado, que você tem autoridade e você crê nisso, funciona. O que você crê, acontece. E ele acreditou que podia ser usado em cura. E ele chegou na empresa e um amigo, ele viu um amigo triste, meio para baixo. Eu falei, por que você está triste? Aí ele mostrou que tinha um caroço do tamanho de uma azeitona aqui no braço dele, aqui na mão dele, né? E aí ele falou assim, ó, e o médico disse que vai operar, mas pode mexer com o nervo, não garantiu que nem ia melhorar, e eu estou preocupado. Ele falou, não, posso orar por você? Ele falou, não, pode. Aí ele falou, então deixa eu ir ali no armário. Aí ele pegou o óleo ungido e passou ali onde estava ali o caroço, o tamanho de uma azeitona, e orou. E aí, Uau. aí no outro dia, foram trabalhar, no outro dia chega um amigo dele todo animado, alegre, e fala assim, olha, aquele óleo funciona mesmo, aquele óleo é bom. Ele pensou que foi o óleo que Sim, passou. sim. Aí o irmão falou, não foi o óleo, foi Jesus. Mas novo convertido foi usado, e até testemunhei na época na Glória a igreja, Deus. porque ele acreditou. Então, se você acreditar, você que está ouvindo isso, e ainda tem muito mais para ser falado, você mesmo pode ser usado em cura aí na sua cidade, na sua igreja, no seu bairro, na sua família. Se você crer, fala assim, escreve embaixo aí no comentário, eu creio. E qual foi as curas que você lembra que mais te impressionou? Mesmo alguma, talvez você até falou no nosso programa, mas pode repetir que alguns Falei, né? sempre tem pessoas novas chegando no canal. As curas que te impactou. Olha, a que mais me impactou foi o que eu já contei até em um dos podcasts, né, aqui no Podercast, que foi da senhorinha de 40 anos, né, que fazia 40 anos, na verdade, que ela não podia andar, porque ela tinha sofrido um aborto, né, e ela ficou paraplégica, não sentia da cintura para baixo o corpo, você poderia passar uma agulha, Não andava não nada, andava nada, ela andava, ela se rastejava no porque eu não chão, te sentia a perna. não sentia as pernas. Você poderia golpear, esfaquear as pernas dela, ela não sentia nada. E aí, quando a gente entrou dentro da casa dela, eu lembro que eu virei para os jovens, os adolescentes que estavam ali comigo, e mandei e pedi para eles não orarem em português. Eu falei, não quero ninguém orando em português. E todos eles começaram a orar em línguas naquele momento. E eu coloquei as mãos sobre os joelhos dela. E, bom, resumindo, ela foi curada completamente. Na verdade, eu lembrei de Atos capítulo 3. Eu a pus em pé, depois que eu perguntei para ela, o que é que a senhora está sentindo, Mas dona você tinha, Maria? nessa hora da cura, você tinha certeza que era ser curado? Você tinha fé? O que que moveu? Absoluta, Você tinha fé? absoluta, tá total, a Você fé não ficou nem total, com assim. medo? Falou assim, ela tem Nem um 40 pouco, anos que não anda. nem um Você não pouco. sabia que ela não andava com 40. Sabia, sabia. A gente, quando nós encontramos com ela, ela estava sentada na calçada da frente da casa dela. Até aquele momento eu não sabia. Os adolescentes me levaram até lá dizendo que ela era uma bruxa. E eu, naquela empolgação, né, a gente, aquela vida de oração, eu falei, eu quero ir lá, né, para orar por ela e tal, aquela empolgação, né, que a gente está descobrindo o poder de Deus e tal. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha nada a ver com isso, que a mulher, ela não tinha os movimentos das pernas. E aí, eu me lembro que ela, conversando com as amigas, aí eu falei assim, tudo bem, a gente pode entrar na sua casa para orar pela senhora? Ela pode. E eu pensei que ela ia se levantar Puxa um pouquinho. Não, para ir para perto para de cá, você. para Isso. mim. Eu pensei que ela ia se levantar e ia andar até a casa dela, né? Que até então ela estava sentada na calçada de frente à casa dela. Quando eu vi que ela começou a se arrastar, eu observei aquilo, levei aquele impacto, né? E aí comecei a conversar com ela e ela contou isso pra gente ali dentro da sala da casa dela.
E ela contou o porquê que tinha acontecido aquilo, que foi o que eu entendi na época foi por conta de um aborto, né? E aí eu virei para os jovens e falei assim, olha, vocês vão, não quero ninguém orando em português. Todo mundo orando em línguas. Eles começaram a orar em línguas ali dentro da sala da casa dela. Eu coloquei as mãos no joelho, nos joelhos dela e ali o Espírito Santo começou a me usar dando tapas. Ali, na verdade, Deus operou de duas maneiras, de duas maneiras, tanto nos dons de cura quanto na autoridade para curar os enfermos. Porque teve um momento que eu comecei a falar em línguas e dar tapas ali nas pernas dela, e depois disso eu fui tomado por uma autoridade. Eu lembro que quando eu estava dando tapas, o Espírito Santo falou assim para mim: pergunte para ela o que ela está sentindo. E aí eu virei para ela e falei: Dona Maria, o que é que a senhora está sentindo? Ah, eu estou sentindo minhas pernas formigando. Eu falei, é agora. Já, ela está sentindo as pernas formigando. 40 anos que ela não sentia nada. Eu falei, é agora. Peguei nas mãos dela, a ajudei a se pôr em pé, como em Atos, né, capítulo 3, os discípulos de Jesus ajudou aquele coxo, né, que estava pedindo esmolas, a se pôr em pé. E ali eu declarei, eu olhei para ela e falei, Dona Maria, vamos passear comigo? E ela imediatamente falou, vamos. Na verdade, foi uma fé mútua, né? Porque eu tinha muita fé naquele momento e também provoquei a fé dela. Vamos passear nesse momento. Ela falou, vamos. Ela creu, simplesmente creu. Eu comecei a andar com ela, segurando as mãos dela, e ela foi andando, e de repente ela começou a mexer as pernas, e soltou minhas mãos e começou a louvar a Deus. E ali eu fiquei maravilhado, comecei a chorar, todos aqueles jovens começaram a chorar ali. E aquilo se espalhou sobre a cidade. Então, essa foi uma das curas que aconteceram, né? Já aconteceram muitas, muitas. Teve uma que aconteceu em Fortaleza. Essa eu estava me lembrando esses dias. É, de uma senhora que sofreu um AVC, alguma coisa nesse nível. E o AVC paralisou metade do corpo dela, ao ponto dela não conseguir ficar em pé. E aí eu estava em cima do altar, ministrando, pregando. Eu lembro que eu chamei as pessoas para irem à frente, para não foi para orar por cura. Foi para orar liberando unção na vida delas, para repartição, né, para orar pela vida delas, abençoar a vida dessas pessoas. Mas aí alguém, não lembro se foi a pastora, não lembro quem foi, falou assim, olha, essa senhora, ela não sente a metade do corpo e ela não consegue andar. Colocava ela em pé, ela até ficava em pezinha ali, mas com muito cuidado para ela não cair, mas ela não sentia a metade do corpo, né? E aí eu fui lá, me agachei na perna dela e comecei a dar ordens ali, dar ordens e orando, e o louvor tocando, e aquela atmosfera de unção. E aí eu peguei ela, aí eu falei a mesma coisa, eu me lembrei, né, do que tinha acontecido há muitos anos atrás. E eu virei para ela e falei assim: vamos passear comigo? E ela falou assim: vamos. Aí eu peguei no braço dela e comecei a andar pela igreja, ali no hall da igreja. E ela começou a andar, mexer as pernas, e ela começou a mexer as duas pernas. E foi maravilhoso isso, né? E aí ela subiu no altar, eu falei: vamos ali para você testemunhar comigo. E quando a gente subiu no altar, eu falei: olha, irmãos, aí eu tive que parar ali o louvor, né? Falei: irmãos, essa senhora, eu estou maravilhado, ela não podia andar porque ela sofreu um AVC e metade do corpo não funcionava e estava paralisado. E ela começou, e enquanto eu ia falando, ela começou a andar em cima do altar sozinha. E andava e mexia as pernas. E eu indo atrás dela assim, né? Porque pensei que ela queria descer as escadas e eu já fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus, ela tá tendo mais fé do que eu, porque eu tô indo atrás dela para E ela foi curada ali naquele momento, né? Aleluia. Então, assim, a gente aprende as ferramentas e a gente usa de acordo com a palavra de Deus. Quão bom é nós curarmos os enfermos à luz da palavra, de acordo com a palavra de Deus, né? Uma outra cura que aconteceu, que essa marcou também a minha vida, marcou meu ministério, foi quando eu preguei numa mini cruzada, lá no Ceará, numa cidadezinha chamada Nova Olinda. E ali eu preguei, eu não me lembro também a mensagem que eu preguei naquele dia. Tinha bastante gente do campo, pessoas assim que moravam em sítios, pessoas muito simples,
que às vezes não tinha nem água direito para beber, água potável para beber, nesse nível, né, assim, de pessoas ali, e foram convidadas para essa mini cruzada, e eu comecei a pregar, e eu lembro que o Espírito Santo falou comigo que tinha uma pessoa que estaria sendo curada da visão naquele momento. Na verdade, eu estava ali na parte onde o pregador fica, né, que não era nenhum altar, palco, nada disso. E eu vi que o Espírito Santo queria operar com cura da parte dos olhos. Eu nunca orei por isso na minha vida. Mas aí eu falei, você que tem algum problema na vista, na minha visão era uma pessoa, mas aí foram umas 3 pessoas para frente. Uma que não enxergava nada, ela enxergava só vultos, e 2 senhores que estavam com catarata, né? E na hora que eu comecei a orar pelo senhor com catarata, a catarata começou a sumir. E eu falava assim, de 0 a 10, quanto que você está enxergando? Ele, 10, 10, assim, maravilhado, né? E aquilo eu fiquei empolgado, aí eu fui orar pela mulher, coloquei as mãos no... Primeiro eu fiz um teste, falei, o Ministério de Louvor, o que é que você enxerga lá? Estou enxergando assim, o vulto, o corpo, não consegui enxergar o rosto deles, era tudo assim escuro, né, para ela. E aí eu comecei a orar, eu coloquei as mãos assim, eu senti, sabe quando você ora que você sente virtude saindo de você, indo para manifestando naquela pessoa, foi o que eu senti na hora. E aí, quando eu perguntei para ela, de 0 a 10, quanto que você está enxergando o pessoal do Ministério de Louvor? Ah, estou enxergando 8. Eu falei, vai ter que ser 10. E continuei orando por ela. E ali aquela mulher ela foi curada completamente. Foi assim um milagre, um milagre tremendo. Aquilo marcou minha vida, porque até então eu orava por pessoas com problema nos ossos, algumas pessoas com caroços que sumiam, mas nunca tinha orado por pessoas com problemas na visão, né? E a última, assim, são muitas, muitas, muitos milagres, muitas curas, mas a última que aconteceu foi um dia desses, no último final de semana, eu estive ministrando na cidade de Poá, numa conferência missionária. E na verdade, eu fui convidado para pregar no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Mas aí sugaram um pouquinho mais e eu preguei na segunda-feira pela manhã também para a igreja, né? E no domingo à noite, fui no domingo pela manhã, não lembro, mas é, eu comecei a orar por curas. Ali também no momento do mover, o Espírito Santo me direcionou a orar por cura. E foram algumas pessoas foram curadas, sentiram as dores saindo da coluna, dos braços. Uma outra coisa que eu já orei muito, de pessoas que não conseguiam nem levantar os braços. E levantava até aqui, e eu começava a orar, e eu vou orando e vou esticando o braço da pessoa ali, provocando essa fé na pessoa. E de repente terminou a pessoa com os braços levantados, sabe? E aí uma mulher que estava lá, em Poá, aqui em São Paulo, é uma cidade até próxima de Suzano. Ela, por conta de um câncer, ela não conseguia andar direito, atingiu o joelho dela, um linfoma, alguma coisa do tipo. E eu comecei a orar com ela, e eu comecei a orar pelas pessoas e fui orar por ela. E ela disse que sentiu o poder de Deus vindo sobre ela. E naquele momento ali, eu pergunto, né? Procura a dor. E as pessoas começaram a procurar a dor e a dor sumiu. E quando ela falou, ela começou a testemunhar sobre essa questão dos joelhos, que ela não conseguia. Realmente eu vi ela chegando de muleta na igreja. De repente a mulher estava em cima do altar sem muleta, andando de um lado para o outro. Eu falei: não, eu preciso saber se você foi curada de verdade, se não é emoção. Vamos correr aqui comigo no altar. E ela começou a correr comigo. E foi algo assim tremendo, para a glória de Deus, né? Então tem muitos, muitos milagres Glória a assim nessa Deus. área de curas. Posso contar só mais um? Uma vez, eu era bem mais novo, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.
e um casal de presbíteros da igreja me convidaram para orar por um senhor que era da família deles que estava com câncer no cérebro, não é na cabeça. E aí nós fomos para o hospital. Quando eu cheguei dentro do leito, ali tinha outras pessoas internadas naquele mesmo leito, né? E ali eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a profetizar para ele. Depois fui orar por aquela enfermidade, né? Expulsando e orando ali. E foi um mover tão grande que as outras pessoas começaram a chorar e pediram oração. E aí a gente foi e tal, e oramos. E 15 dias depois eu recebo a notícia que o câncer na cabeça daquele homem tinha sumido e que Glória a os Deus. médicos não sabiam como que aquele câncer tinha desaparecido. Fizeram uma bateria de exames para ver se o câncer não tinha ido para outro lugar, aquelas coisas que os médicos fazem lá. E os presbíteros da igreja, esse casal de presbíteros, chegaram para mim e falaram, na época não era pastor, Cláudio, olha, sumiu de uma maneira milagrosa, sumiu o câncer, né? Eu não lembro se era um caroço, mas sei que sumiu da cabeça do homem lá, né? Então foi outra experiência assim que também me marcou bastante. Glória a Deus. Irmãos, você deve compartilhar esse programa, porque, como diz, tem um pastor americano que ele fala do Bill Johnson, ele fala dos testemunhos. Ele diz que através dos testemunhos é liberado o espírito de profecia, que lá em Apocalipse fala testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que ele quer dizer que é liberado para acontecer de novo. Você está ouvindo testemunhos, relatos de cura, e então isso pode acontecer de novo. Você que está enfermo, você já pode ser curado só de estar ouvindo. Você sabe alguém que está enfermo, que está doente, envia esse programa para ele, porque o pastor Cláudio no final vai estar orando e eu creio que vai ter muito testemunho de cura. Já tem Amém. muito testemunho no Podercast de pessoas curadas assistindo online. E o que é bem interessante, programas às vezes antigos. Hoje eu estou vendo comentário, às vezes o programa tem 1 ano e meio atrás, 2 anos, mas só que Deus é onipresente, né? Ele sabe que o dia que você assistir e ele está presente todos os dias. Não importa, talvez você vai estar assistindo esse programa daqui 2 anos e vai estar recebendo a cura, ou está assistindo na estreia e está recebendo a cura. Então você pode compartilhar. O nosso alvo até o final do ano está perto. Não sei se vai ser alcançado, mas quem sabe Deus faz um milagre. E alcançar 100 mil inscritos em nome de Jesus. Pastor Cláudio, você vai na igreja ensinar ferramentas. Você falou que ensina sobre a autoridade para a cura. Quais outras ferramentas para a igreja ou aquele que está assistindo falar, eu quero ser usado em cura, o que eu preciso fazer? O que ele precisa fazer? Gastar tempo em oração. Tem que orar? Tem que orar muito. Ixi, aí agora Porque, aí apertou para alguns, hein? porque a autoridade para curar os enfermos, ali você não ora, ali você exerce a autoridade, é diferente. É diferente de você. Há uma diferença entre exercer a autoridade e orar. Orar, eu falo com Deus. Exercer a autoridade para uma enfermidade ou um demônio, eu dou ordens, eu falo direto ali. Mas antes daquilo, eu tenho que ter uma vida de oração. A autoridade ela é construída por duas coisas básicas. Claro que há muitas outras coisas, como jejum, adoração a Deus, isso vai construindo a autoridade. Mas a autoridade ela é construída, a base da autoridade é a oração e o conhecimento da palavra. Quanto mais você conhece a palavra, você entende que se os profetas fizeram, eu tenho essa autoridade para fazer. Se os homens de Deus na Bíblia, os discípulos, fizeram, eu também tenho legalmente essa autoridade sobre a minha vida, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da pessoa de Jesus que me deu essa habilitação, ali eu potencializo essa autoridade na oração, numa vida de oração. No momento de eu expulsar a enfermidade, eu não oro, eu dou ordens. Mas eu construo isso no meu dia a dia na oração, orando em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Dentro de você, você cria uma fortaleza de Deus, né? Você cria um muro, que é um muro de bênçãos do próprio Deus dentro de você.
Então, e esse muro ele é revestido de muitas coisas, de dons, de milagres, de operações no poder do Espírito Santo. É, eu sempre falo isso nos treinamentos e até quando eu vou ministrar nas igrejas sobre isso, eu falo que Pedro e João, eles curaram aquele coxo que estava sentado de frente à porta do templo chamada Formosa. Eles só curaram aquele enfermo, aquele coxo, porque antes eles estiveram com Jesus. Porque antes eles caminharam com Jesus. Então, olha, o segredo para você ser usado em curas e milagres, ver Deus operando, você precisa estar com Jesus, você precisa andar com Jesus antes. Se você andar de Jesus, comer dele, beber dele, você vai transmitir, você vai fluir aquilo que você recebeu dele. Esse é o segredo. Se eu não ando com Jesus, eu vou transmitir de quem? De qual entidade, de qual Deus, né? Eu vou manifestar. Se eu ando com Jesus, se eu caminho com ele, se eu aprendo os trejeitos dele, a maneira como ele anda, a maneira como ele fala, a maneira como ele se manifesta, eu vou operar nisso. Tá entendendo? A autoridade ela é construída dessa maneira. É antes ter uma vida com Deus. É antes caminhar com Jesus. Foi o que os discípulos de Jesus fizeram. E a gente caminha com Jesus lendo a palavra e orando. Né? Esse é o princípio básico da vida do cristão. Você lá no centro de oração, né? Você trabalha no Vale, né? Um pastor do Vale, um dos pastores, né? Tem vários, né? Tem a pastora Helena? Elaine. Elaine, eu sempre confundo, eu quero falar Helena. Pastora Elaine. Um abraço para a pastora Elaine, pastor Marcos, que cuida do projeto, e outros pastores de lá do Vale. Pastor Jonathan. Pastor Jonathan. Jonathan. Isso. Jonathan e todos os pastores. Lá no centro de oração, o pessoal está orando lá. Tem um testemunho de cura acontecer lá? Tem. Talvez você tenha um momento da consagração, teve alguns eventos lá. Você lembra de alguma cura ali? Olha, nós recebemos relatos, porque assim, o Vale da Bênção ele é visitado por muitas igrejas. Então, durante o dia, vai muitas pessoas, muitos grupos de igrejas lá para orar, isso todos os dias da semana, né? Durante o dia, de madrugada, e a gente às vezes não tem acesso a essas pessoas, porque ou eu estou no escritório, ou estamos visitando alguma igreja, fazendo outras coisas. É, mas nós recebemos relatos de uma mulher que ela estava com um germe de porco no cérebro. E quando ela pisou o pé dentro do centro de oração, automaticamente ela foi curada. E o germe sumiu. Eu recebi outro relato de uma pessoa que era estéril. E quando ela foi no centro de oração e ela foi orar, ela recebeu a gravidez dela ali no centro de oração. No domingo, nós oramos por uma mulher que está em Boston. Aliás, no sábado, da consagração pela manhã. Não lembro se é em Boston, mas enfim, essa mulher estava com uma bactéria no corpo e essa bactéria, o medo é que a bactéria chegasse no sangue. E recebemos a notícia que os antibióticos já não estavam mais fazendo efeito, que era mais perigoso ainda, né? E ali nós levantamos um clamor, oramos e oramos de joelho, orando a Deus, pedindo a Deus que visitasse ela lá do outro lado, né, em outro país. E ali, foi no sábado, não lembro se foi no domingo ou na segunda-feira, recebemos a notícia que o médico liberou que não havia mais bactéria nenhuma. E nós oramos de joelhos, foi agora há pouco, né? Então, assim, o ambiente que é regado de oração, ele vai ter unção para tudo. Unção para cura, unção para manifestação de dons, porque ali está sendo regado na oração, né? Então, é um ambiente de atmosfera que é gerada na oração. E aí fica tudo fica mais fácil. Então, sem oração não vai. Não vai. Então, Não adianta. meu irmão, você que tem com a vida de oração, eu lembro até hoje um obreiro que eu incentivava quando era pastor local, tem que orar, tem que orar, tem que orar. E aí um dia o novo convertido, né? Não era nem obreiro ainda, hoje ele é obreiro. Falou, e aí sempre a primeira coisa que quando eu encontrava o irmão, eu perguntava: "Ei, irmão, você tá orando?" Era a pergunta que eu fazia: "Ei, irmão, tá orando?" E aí
Aí uns irmãos falam até hoje que eu orava mais naquele tempo, porque sabia que eu ia perguntar, você tá orando? E aí, e aí, irmão, você tá orando? E ele falou, não, pastor, tô orando muito. E eu falei, ah, é? Fiquei até alegre, né? Tá orando muito? Eu falei, é, tô orando muito. Eu falei, quanto tempo você tá orando? 15 minutos. Eu falei, Nossa. irmão, 15 minutos é muito. Eu disse que lembra de mim até hoje isso. 15 minutos, irmão, 15 minutos você só agradece. Eu achava que era muito. É, e não é nada, 15 minutos. Claro que vai chegando o tempo, na vida do cristão. Eu me lembrei da história da Catherine Kuhlman, né? Que eu li a biografia dela na minha adolescência, eu li a biografia dela. E uma das coisas que me marcou é que a agenda dela era tão lotada que ela não tinha mais tempo de orar como antes. Mas, lógico, o tempo que ela teve, durante tanto tempo, regando isso na oração, gerou o que ela fazia naquele momento. Claro, ela continuava orando, mas não com tanta intensidade como antes. Os Então, pentecostais iam falar que girou crédito. gerou crédito, né? Na verdade, o que aconteceu é que ativou a fé dela. E ali, o pouquinho que ela orava, ela já tinha fé o suficiente para operar aqueles milagres. Ela poderia orar 10, 15, 20 minutos, 30, mas ela já estava tão regada naquilo, tão, eh, tão mergulhada, submersa naquilo, que ela como ela não tinha mais tempo de orar, aquilo também não influenciava, não a impedia de operar milagres, né? Então, eu Ela acredito, mergulhou numa vida de oração e aí depois. ela estava usufruindo da fé que ela gerou nessa vida de oração, entendeu? E também vai ter um evento muito especial no Vale da Bênção. Eu queria que você falasse desse evento agora em novembro. Você falar tudo que vai ser o evento, porquê desse evento e também os dias, né, que vai ser esse evento. Eu vou estar lá, se Deus quiser, em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém. Nós vamos ter um encontro de avivamento no Vale da Bênção. É um encontro na verdade, é uma convocação, um ajuntamento de homens e mulheres de Deus, cristãos, que estão em busca desse avivamento. Esperamos pelo menos receber 1.000 pessoas nesse encontro. Vai ser do dia 27 ao dia 30 de novembro, serão 4 dias. Começa numa quinta-feira e termina num domingo. O valor da inscrição é R$ 40, R$ 40 para esses 4 dias. Esses R$ 40 é para ajudar no aluguel de som, de tendas. Falar em tendas, nós teremos durante esses 4 dias 2 tendas de oração, uma tenda de oração por batismo no Espírito Santo e outra tenda de oração somente por curas, milagres, curas Qual tenda extraordinárias. vamos colocar? Eu queria uma tenda de cura. É capaz de lhe dividir no meio, né? Para colocar. Então, a hospedagem e alimentação. A pessoa entrando no Instagram. 40 com hospedagem? Não, R$ 40 é só a Aí eu ia falar, tá inscrição. barato demais, né? É muito barato, né? Mas os R$ 40 é só a inscrição. Hospedagem e alimentação é por fora. A pessoa pode entrar em contato comigo ali no meu Instagram. Posso falar o meu Instagram? Fala Instagram, fala. Cláudio Siqueira. Entrando lá, eu direciono os cartazes, tudo para a pessoa e ela vai. E posso passar também as informações é, mais básicas, né, também ali que a pessoa precisa para poder saber sobre o evento. Vai ter espaço para armar barracas. Quem quiser armar essas barracas, vai ser cobrado um valor, se eu não me engano, de 10 a 15 reais, somente para ajudar na água, e nos gastos de água e energia, né? Então, vão ser 4 dias de intensa oração. Mas nós estamos também convocando 120 irmãos de todo o Brasil para, a partir do dia 21 de novembro, já estarem orando conosco lá no Vale da Bênção. Então, nós vamos ter 10 dias de oração que emenda junto Antes com do esses, evento. que emenda junto com esses 4 dias de encontro de avivamento. A partir do dia 21 até o dia 30 de novembro, já vão ter irmãos e irmãs ali orando intensamente por esse avivamento nas nossas vidas, no Vale da Bênção e no Brasil. Então, é igual o que aconteceu em Atos, né? Ficaram os 120
orando pela promessa, pela descida do Espírito Santo, e no 10º dia o Espírito Santo desceu ali sobre eles. Claro, nós não estamos esperando que o Espírito Santo venha descer, porque ele já veio, já habita dentro de nós, já estamos cheios, mas queremos um transbordar da presença dele agora. Esses 120 vai estar lá dentro do vale ou cada um na sua região? Vai estar lá dentro do vale. Vão estar lá, Vai hospedados, ser orando. forte isso, hein? Vai ser muito forte, pastor. Aí começa dia 27. O encontro mesmo começa dia 27. Os 10 dias que nós estamos convocando, irmãs, irmãos, quem quiser fazer parte desse mover, já pode ir a partir do dia 21. E aí vão ficar do dia 21 até o dia 30, orando lá conosco por esse avivamento, orando pelo encontro de avivamento, para que haja quebrantamento. Nós esperamos um avivamento de quebrantamento, de vida com Deus, de santidade, de vida no altar, de compromisso com Deus, né? Em primeiro lugar. E as demais coisas é o que nós vamos ver ali acontecendo, as manifestações do Espírito Santo, a graça, o poder de Deus sendo derramado no meio do povo. Quantas vezes já fizeram isso, o Vale da Bênção? Olha, há muitos anos atrás o Vale realizava encontros como esse. Eu não fazia parte do Vale ainda. Isso foi na década de 80, por ali, assim. Então, muitos anos atrás. Muitos anos. E eu ouço histórias que havia uma tenda e os irmãos, o chão era de terra e os irmãos embolavam no chão de tanta unção. Há uma história do pastor Jonathan, que ele estava pregando no encontro de avivamento e enquanto ele pregava, veio um mover de arrependimento sobre tudo aquilo. E vinha gente de todos os lugares, caravanas, todos os lugares do Brasil. As pessoas acampavam, montavam barracas. Era um mover sobrenatural de Deus. E trazia muita gente, né? E aí ele estava pregando, disse que as pessoas começou um no cantinho soluçar ali, né? Sentindo a glória de Deus e um arrependimento. De repente toda a igreja estava chorando. E veio um mover que ele sentiu tanto temor de Deus, mas tanto temor das pessoas idolatrarem ele no final, dizer, foi por causa dele que veio a glória, que ele se escondeu atrás do púlpito, se ajoelhou e ficou ali orando enquanto o pessoal estava no mover. E aí, quando ele percebeu que já estava terminando aquele momento ali, ele saiu escondido para que ninguém visse, ele só veio aparecer à noite, para que ninguém ficasse entregando a glória para ele. Então eram tempos assim que os pregadores tinham temor, né? Não queriam fazer nada para se autopromover, né? Mas era realmente para glorificar a Deus. Tinha esse temor. E é isso que nós estamos buscando nesse avivamento. Glória a Deus, vai ser um momento especial, irmão. Então você de qualquer lugar do Brasil, porque lá tem hospedagem no próprio Vale da Bênção, tem não sei quantas pessoas. Você sabe de número, quantas pessoas conseguem? Eles estão. É por isso que eu peço para que entre em contato, porque nós estamos. Vai ter a pousada que vai estar disponível para hospedagem. Quantas pessoas cabem na pousada? Na pousada, eu acho que, se não me engano, cabe 400, 500 pessoas, se eu não me engano. Mas nós estamos esperando receber 1.000. Então, mais de 500 fora. Mas aí fora vão ter pessoas que vão acampar, que vão montar barracas. Estamos vendo outros espaços também para hospedar, abrigar essas pessoas. No próprio vale. Isso. Mas a pessoa precisa fazer a reserva antes. Porque se lotar, não vai ter onde dormir. Aí as pessoas vão ter que dormir dentro do carro, né, dentro dos ônibus. Tá vindo caravana de Goiás, de Goiânia, caravana de Londrina, Paraná. Tá vindo gente do sertão, gente de todo o Brasil. O negócio vai ser muito... Vai ser muito especial. Já pensou em juntar esses irmãos, 1.000 pessoas em um lugar clamando em um só objetivo? A Bíblia fala: o que 2 na terra concordar será feito. Né? Não vai estar concordando em 2, vai estar concordando em 1.000 por um avivamento, por um derramado do Espírito Santo, para o Brasil que tanto precisa. Então, num lugar de oração, interessante que esse evento, qualquer lugar que fosse feito é algo muito especial, mas feito também num lugar de oração que tem mais de 40 anos, um centro de oração, orando 24 horas por dia, orando também por isso, né? Eu creio que vai ser um momento muito especial. Vai. E acreditamos que vai acontecer muitas curas naquele lugar. Em nome de Jesus. Queremos isso, desejamos. Estamos, como falam os chilenos, né?
estamos expectantes para o que Deus vai fazer nesse lugar. Ó, pode ir lá, os paralíticos e tal, o pastor Cláudio está lá. Pode levar. Tô Não, brin- vão estar muitos Eu outros homens de Deus tô também. brincando, né? Jesus vai estar lá. Ele levanta o paralítico, abre os olhos do Amém. cego, Glória a Deus. cura É o isso mesmo. canceroso. Então, o doente pode ir lá receber a cura e vai ser o testemunho vivo do lugar de avivamento. Eu tô já pensando que vai ser liberado algo novo de Deus, o vinho novo, o Amém. óleo fresco do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você que está ferrujado aí, não consegue nem orar, tem muita gente que manda mensagem nos comentários, não consigo orar, pastor, não consigo jejuar, não consigo. Então vai para esse ambiente que Deus vai te carregar do poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor Cláudio, é algo tão especial na questão de estar no Vale, e você também tem tanta experiência de com missões, agora, você vai até agora em dezembro, depois você pode até falar dessa viagem, e em fevereiro vai para o Chile. Isso. Pro Chile. Você ficou um ano no Chile. Exatamente. Lá no Chile aconteceu algumas curas, algumas milagres, algumas libertação que você lembra aí que foi impactante? Aconteceram. É, uma delas assim, foi a libertação de pessoas que, dentro da igreja, sofriam de depressão, aquelas depressões profundas. E eu estava me lembrando disso ontem, que algumas vezes que eu pregava na igreja que eu estava servindo, e o culto era pela manhã, eu pregava com intérprete, né? É, aconteciam coisas que eu não estava percebendo. Mas depois eu ouvia os testemunhos. Alguns obreiros da igreja, líderes, voluntários, chegavam para mim e comentavam: Pastor, você percebeu que quando você estava pregando, uma irmã estava chorando muito? Eu percebi um pouco assim, mas eu estava muito focado na pregação. E, por exemplo, essa irmã foi curada de um câncer, outra foi curada de depressão, curas assim, sem eu precisar impor as mãos, somente de caminhar ali. Mas aconteceu uma que aquilo dali foi tremendo, meu Deus do céu. Até hoje a coisa continua. É, a família do intérprete, do meu intérprete lá, não era dessa igreja. E eles foram visitar no dia que eu fui escalado para pregar. Eu não os conhecia, e aí eu os conheci ali naquele momento. E a irmãzinha dele, 15 anos de idade, estava com muita depressão. Eu não sabia, ele não tinha me contado nada, ninguém tinha me falado nada. E além dela ter depressão, ela estava com uma confusão na sua identidade. Acho que o senhor já deu para entender, né? Mais ou menos do que se trata. E eu lembro que enquanto eu pregava, eu andava de um lado para o outro, ali, me movimentando, que eu prego muito assim, me movimentando e indo em direção às pessoas. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: do teu lado, eu tô curando uma pessoa do teu lado esquerdo. E eu só entendi essa parte da mensagem que o Espírito Santo me deu. E aí eu falei, olha, o Espírito Santo está me falando que está curando uma pessoa aqui do meu lado esquerdo. Mas até então eu não sabia que tipo de cura era. E aí eu continuei andando, pregando e ministrando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: e é de depressão. E aí eu falei: há uma pessoa sendo curada aqui de depressão. Na hora que eu virei para o lado, meus olhos fixaram na irmã do intérprete. E aí eu fui na direção dela, fui até ela, e aí na hora que eu fui, ele se aproximou de mim, ficou do meu lado, e aí Deus começou a me usar em palavra de conhecimento. E ali eu comecei a trazer coisas que ela estava passando que ninguém sabia, somente Deus sabia. E comecei a profetizar, e veio palavra de conhecimento, profecia, e oração por libertação, e a menina, ela começou a chorar e tal. A vida daquela menina mudou. Até hoje a menina é uma evangelista, assim, uma evangelista de unção, que vai para as ruas, evangeliza, e foi batizada no Espírito Santo. E um culto que eu estava pregando, ela também foi batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. A última equipe que eu levei para o Chile, nós ficamos hospedados na casa dela,
10 irmãos. Dessa vez nós vamos ficar em outro lugar, que são mais. Tá indo 20 irmãos, né? Dessa Depois você vez. fala se pode ir pessoas. Tá bem, claro. E aí, é, essa foi a cura mais, a libertação, né? Que mais me impactou ali também. Essa jovenzinha de 15 anos, que hoje está apaixonada por Jesus. Tá, glória. Quem quiser ir nessa viagem pro Chile, ele vai aqui uma vez por ano, ou às vezes pode ser duas. Pode ir qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer servo de Deus, fala Qualquer, assim, eu quero ir. qualquer crente convertido. Aí pode ir, né? Porque tem uns crentes que só o sangue de Jesus, né? E Tem uns que vai dar mais trabalho do que o povo da cidade. já aconteceu isso? Já, misericórdia. Dessa última teve uns que deram trabalho aí. Que eu tive que ser bem firme assim. Eu sou pernambucano, né, pastor? Então, já sabe, né? Sei que Pernambucano é bravo, já morei Muito lá. bravo. Muito. Ontem estava conosco o Zefirino, que é um pregador, um angolano, que ele anda muito com o Júnior Trovão, né? E o Zefirino já viajou comigo para missões. E aí, ontem a gente comentando, ele virou para a esposa dele e falou: Olha, o pastor ele é muito firme. Quando alguém faz alguma coisa de errado, ele vai para cima e fala, e repreende, e chama atenção. Se alguma coisa está saindo do lugar ali na missão, ele, no instante, ele coloca no lugar de novo, né? Eu, graças a Deus que tem que ter alguém assim, que senão a coisa não caminha. Vira Mas, bagunça. mas sempre acontece em missão, viu, pastor? Tem uns atribulados que vai, a Que gente vai. ora, mas parece que eles conseguem se infiltrar ali, aí vão e dão um pouquinho de trabalho. E E o aí que a gente enfrenta a batalha espiritual da cidade e do de- irmão e do irmão, endemoniado que está lá também. o irmão da equipe. O irmão da equipe. Você ora para expulsar os demônios da cidade e também É, aí cai o como irmão. como diz aquele ditado, é um olho no padre e outro na missa, né? Tem que ser duas mãos assim. É que nem Neemias. Uma com a espada guerreando e a outra fazendo, né, construindo o muro. Porque é guerra. E o que precisa, pessoa que sentir no coração assistindo isso, está aqui tá o meu concunhado, pastor Ivan. Talvez, quem sabe ele vai. Ele já foi para Cuba, vai para o Chile. Glória a O que Deus. precisa fazer para estar indo? Ó, nessa missão para o Chile, o espaço já se esgotou. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos falando assim, olha, deixa o teu nome na fila, porque às vezes aconteceu alguma desistência. Quando a pessoa desiste, que foi o que aconteceu agora há pouco, tinha pessoas na fila, aí desistiu uma, já coloquei outra que estava querendo muito ir. Tem quantas pessoas na fila? Agora Sabe? só tem, acho só duas, três com ele. Agora... Então, Aleluia. só que nós vamos agora para o Chile, mas na metade do ano que vem nós vamos para Picos, no Piauí. Então, o meu trabalho é de 6 em 6 meses. Eu vou realizando, que é o tempo das pessoas se prepararem financeiramente, porque tem que pagar passagem, tudo mais. Eu preferia ir para o Chile do que para o Picos. Mas Picos precisa tanto quanto o Mas é que Chile. nós falamos da beleza, de falar assim, fui para outro país. Então, um jovem que fez missões com a gente lá em Juazeiro, ele estava querendo muito ir para o Chile. E aí, ele, não, pastor, eu vou. Tava certo dele ir. E aí, quando ele entrou em contato comigo, ele, pastor, vai ter neve? Aí eu, não, essa época, em fevereiro, não tem neve. Ele, então eu não vou não, eu queria para ver a neve. Eu falei, você não vai nem agora e nunca mais você anda comigo para missões, porque você só quer ir para ver a neve? Eu pensei que você estava indo para ganhar almas, para orar pela cidade. Não, pastor, o É que é isso? Eu falei, turismo. não, já não tá apto para andar comigo. Né? A gente não vai para turistar, a gente vai para fazer a obra de Deus em primeiro lugar. Então, eu Eu, sou eu, bem. eu, go- eu acho bonita a neve, eu já morei no Rio Grande do Sul, né? Desculpa Uhum. cortar, mas eu preferi ir no tempo de calor mesmo, porque eu não gosto do frio. Já Essa aí, sofri que só fevereiro é no época de frio. calor, né? Não, então era melhor. Mas, ó, calor por calor, Piauí é 40 graus, maravilhoso, né? Fazer missões. Mas, Pico, agora uma pergunta interessante. Tem mais gente, sempre quando você faz a caravana, vai fazer uma para o Chile e para Picos, Piauí. Tem mais gente querendo ir para Chile ou para o Picos? Ou é igual? é igual, para o Chile, na verdade, aparece muita gente, mas eu resumo a equipe por conta da questão de tanto do transporte lá, que nós alugamos, para a gente se locomover nas cidades, quanto a questão de acomodação. Então, no Chile eu consigo uma acomodação um pouco menor, então tem que ser aquela quantidade de pessoas que a gente vai conseguir abrigar,
né? Agora, para o sertão, por exemplo, quando eu levo para outros lugares, aí eu consigo levar 30, 40 pessoas e consigo hospedá-las tranquilamente, né? A gente consegue casa. Se não é naquela casa, a gente coloca as mulheres numa casa, os homens na casa de outra irmã. E o povo do sertão é muito hospitaleiro. É aquele povo que recebe todo mundo com alegria, com, sabe, com muito gozo. E normalmente eu levo umas 30, 40 pessoas para o sertão. Ah, que benção. Então, você quiser, irmão, do Chile, entra na fila ou vai para Picos fazer a obra. Agora tem uma que está aí perto, é a de dezembro. Dezembro apareceu uma missão relâmpago. Perdão. Uma missão relâmpago que nós vamos para a cidade de Boa Viagem, no Ceará. E aí, bom, de repente você sente o desejo de ir, eu estou levando um grupo pequeno. Mas de repente você não consegue ir, mas consegue abençoar um missionário. Tem missionários que eu já consegui passagem, mas tem uma que ainda não consegui comprar a passagem dela. Então, tanto para essa de Picos, quanto para o Chile, se você não conseguir ir, você pode abençoar para que um missionário possa ir. Pastor, tem missionário que vem de trufa, que vem de pastel, para poder ir nessas missões. São missionários que não têm condições. E nós conseguimos muitas vezes levá-los. Eu meto a cara, né, como a gente diz assim, para conseguir a passagem de alguns missionários. Às vezes eu consigo para eles e não consigo para mim. Por exemplo, essa do sertão, ontem eu consegui para uma irmã muito abençoada, muito querida, muito usada por Deus e faz parte da equipe, mas não consegui para mim. Eu não sei como é que eu vou. Só sei De, que eu vou ter que ir de qualquer maneira. de Picos. Não, para ir agora Agora, para em dezembro. Isso, não consegui. Mas a dela eu consegui ontem. E as outras duas tá de stand-by, porque outros dois pastores falaram: não, a gente vai conseguir, mas também não posso me segurar, né? Mas eu tô tendo fé que eles vão realmente abençoar. E o valor é quanto dessas passagens? Olha, pastor, o valor, De tudo, por né? Que exemplo, tem as passagens, tem um gasto dos dias de. os outros gastos, os missionários conseguem se bancar, porque lá eu consigo hospedagem e alimentação, então eles não vão se preocupar com isso. É mais um gasto pessoal, uma água se quiser comprar na rua, tomar um sorvete, tá fazendo muito calor, essas coisas assim pessoais, né? Precisar comprar algum remédio é por conta própria. Mas a passagem, ela está em torno de R$ 950 e de volta, que nós descemos em Fortaleza e lá de Fortaleza pegamos um ônibus até essa cidade, a cidade de Boa Viagem. Pegamos um ônibus de Só isso. rodoviária. Ó, R$ 1.000, 10 irmãos com 100. Exatamente. Por favor, ajudem, 10 precisamos irmãos levar com 100. esses Ó, irmãos. 9 irmãos, eu vou dar 100. Hoje eu dou 100. Aí mais 9 irmãos dá 100. Pronto, já dá a Já passagem. dá pelo menos uma. Já dá uma passagem de uma pessoa. Então vamos semear. Eu já vou semear 100 depois do programa. Glória a Jesus. Amém. Pastor, e algo que me chamou a atenção lá no começo, voltando na cura, voltando na cura, e é interessante isso, fazer missão curando os enfermos, isso é um impacto tremendo. Você chegar em Picos, você chegar no Chile, chegar em qualquer lugar do Brasil, Ribeirinho, onde o pastor foi no ano passado também, lá em Boa Viagem, Boa Viagem, Ceará, né? Ceará, Que tem isso. Boa Viagem, Pernambuco. Então, Ceará. você sendo usado em cura e milagre, isso é um evangelismo. Tem um argentino, um pastor argentino que fala evangelismo de poder, Com poder, com com poder. poder. Mas voltando na cura, porque é algo muito interessante que você falou assim, que existem doenças físicas e doenças que é espírito. Sim, que são espirituais. A pessoa sabe, o crente sabe, como ele vai saber que essa doença é espiritual, essa doença é física, como ele descobre isso? A maneira mais eficaz de se descobrir se é uma doença puramente física ou uma doença espiritual é através do discernimento, né? Há algumas evidências que também ficam bem claras. Por exemplo, uma pessoa ela foi em ela comeu alguma coisa consagrada a demônios. E ela fala na hora, olha, aconteceu isso, eu comi, e daí minha barriga cresceu muito. Ou então eu fiquei enferma de outra, nasceram caroços no meu corpo.
ali automaticamente nós já sabemos que é uma doença espiritual, provocada por um espírito de enfermidade, que era o que Jesus também expulsava na Bíblia, né? E uma doença puramente física é causada por meios naturais, né? Então, a maneira mais eficaz é através do dom de discernimento. É quando nós discernimos ali no espírito o que é espiritual e o que não é. Tem doenças que vêm por falta de perdão. Essas doenças são causadas por meio espirituais. A pessoa não perdoou, gerou um câncer, dali ela precisa perdoar, liberar, tirar do coração para poder ser curada. Vamos dizer, a falta de perdão é algo espiritual que gera doença? Sim, é algo que é Mas ligado às emoções, né? e espírito se aloja ali na falta de perdão? Totalmente. Os demônios, eles trabalham nisso, né? Eles provocam na pessoa esse sentimento de raiva, Ódio. de ódio, inferioridade, rejeição. E isso vai gerando ali a falta de perdão. A cura de muitas enfermidades, e a libertação de muitas prisões espirituais, uma grande parte está no perdão. Quando você perdoa, eu sempre entendo isso, que quando você perdoa, você tira as suas garras do pescoço daquela pessoa e aquela pessoa tira do seu pescoço. Eu estou falando como psicanalista, né? Acho que eu até falei nas outras que eu faço bacharel em psicanálise. Então, isso é comprovado até pela psicanálise, pela psicologia, que quando você não perdoa, a tua alma fica ligada àquela pessoa. E isso nós entendemos que é algo muito espiritual. E isso, a falta de perdão gera muitas enfermidades. Tem muita gente, isso é comprovado também, que tem câncer por falta de perdão. E a pessoa precisa liberar o perdão para poder ser curada. E quando a pessoa não solta, não fala, não libera, ela ainda continua com aquela mágoa, querendo punir aquela outra pessoa, porque a falta de perdão leva a um desejo de punição. Eu vou querer punir aquela pessoa sempre, vou querer punir, e aquela punição que eu não vejo a pessoa sendo punida, ela até pode ser punida, mas aí eu vou querer mais. Quero que aquela pessoa seja massacrada, né? Aquilo vai gerando um câncer dentro de mim. É comprovado isso. É. E para ser curado tem que perdoar. Mas será que na igreja tem esse problema de falta de perdão? Porque Jesus fala para nós perdoar 70 vezes 7. Eu acho que todos os crentes devem fazer isso, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que não. Bom seria que isso não acontecesse, né? Eu já tive problema com isso, pastor. De falta de perdão? De falta de perdão, eu já tive. E depois que eu fui Como curado... pregador? Não. Como pregador. Será que tem pregadores com falta de perdão? Meu Deus Pastores, do céu. será que tem? Misericórdia. Eu lembro que uma vez eu estava com essa falta de perdão por conta de uma situação envolvendo 3 pessoas e eu estava com ódio. Eu lembro que eu fui orar e eu queria puni-los em oração. Eu falava assim, Deus, traz o teu juízo sobre eles, abre uma sepultura dessa. Eu estava com muita raiva deles. Tá pedindo até a morte em oração? Pedindo até a morte deles. E aí o Senhor falou assim comigo, não é dessa maneira que você vai orar. Você vai liberar eles, você vai perdoá-los e abençoá-los. Eu, não. Eu estava com tanta raiva que eu gritava, eu falava, não, eu não consigo. E ali o Senhor, ele começou a ministrar meu coração e falar, você precisa liberar eles. Não é sobre eles mais, é sobre você. Você precisa estar bem, você é um pregador, você é um ministro do Evangelho. E ali eu lembro que eu comecei naquele mesmo momento, ali ajoelhado, caído no chão, de bruço, eu comecei a liberar eles. Eu falava o nome deles, eu falava, olha, fulano de tal, eu te abençoo, eu te libero, eu te perdoo, você é abençoado, você é próspero. Fulana de tal, eu te libero, você... E eu comecei a lutar contra mim mesmo. Depois que eu fiz isso, que eu me levantei ali do chão, o Senhor falou assim no meu coração, pronto, agora você está limpo. E agora, como você está neutro, eu vou fazer da minha maneira. Pastor, foi pouco tempo, foi muito rápido. O juízo de Deus veio sobre essas 3 pessoas. E eu
não senti remorso e nem alegria. Eu fiquei neutro, porque eu já tinha perdoado. Eu fiquei na minha, tranquilo. Falei, Deus está fazendo a vontade dele, eu não tenho nada a ver com isso. E sabe o que é que aconteceu depois? Eu estive nessa cidade novamente, a pedido do pastor Jonathan, para trabalhar a questão de louvor e adoração em um congresso de missões nacional. E eu chamei uma dessas pessoas, aliás, trabalhei com uma dessas pessoas que me magoou severamente, trabalhei ali lado a lado, respeitando, honrando, e chamei uma outra dessas pessoas da Trindade, né, ali, que se levantou contra mim, chamei para tocar com a gente no louvor, como se nada tivesse acontecido, o coração totalmente liberado, perdoador, e depois daquilo aconteceram outras situações com outras pessoas que a gente enfrenta, né? E meu coração livre, assim, perdoador. A pessoa faz, eu entro no meu quarto, eu oro e libero, porque é muito importante. É mais importante para mim, muitas vezes, do que para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela está doente, mas eu preciso estar curado para ser um espelho para aquela pessoa. É verdade. Tem um pastor lá na Argentina que realizava, agora ele está mais de idade, está aposentando. Ele fazia grande cruzada na Argentina e acontecia muita libertação e cura, mas ele relata que 70% das curas eram no momento do perdão, porque tinha um momento na cruzada que ele falava sobre o perdão e chamava pessoas para liberar perdão, e diz que naquele momento que aquelas pessoas estavam liberando perdão, ele diz que 70% das curas na cruzada dele era no momento do perdão. Uau! É tremendo, pastor, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando no seguinte, que Jesus, ele perdoou toda a humanidade. A humanidade não merecia o perdão de Deus, muito menos através de uma expiação por esses pecados vindo de um homem, do Filho de Deus, o Deus encarnado. E esse perdão pelos pecados nos curou. Foi ali na cruz do Calvário, no ato do perdão, manifestado nesse ato, né, de sacrifício, que ele se entregou ele se entregou. Ele não foi raptado. Ele se entregou por nós. Foi nesse ato que toda a humanidade já foi curada. A humanidade não será curada. Ela já foi curada. E nós só fazemos nos apropriar, tomar posse dessa cura, né? Falando nisso, eu posso emendar com uma coisa que aconteceu? A minha sobrinha, com 4 anos de idade, ela foi acometida de leucemia. E a minha sobrinha ali, 4 anos de idade, ficou bem magrinha, a barriga dela começou a crescer muito. E isso lá no Pernambuco, ela numa cidade chamada Águas Belas, ela precisou ser transferida para Caruaru. De Caruaru, entenderam o que estava acontecendo, mandaram lá para o Recife, para o hospital, que é uma referência lá nessa área de oncologia. E ali foi um baque para toda a família. Veio a notícia, ó, Raquel Radassa está com leucemia, está com câncer no sangue, né, que eles chamam. E a minha família já estava chorando luto, porque o médico falava que não tinha mais jeito, que iriam tentar fazer alguma coisa. E ela fazendo ali a quimioterapia, hemodiálise, um monte de coisa para tentar salvar. E resumindo, enquanto a minha família chorava o luto, eu declarava o que está escrito na palavra. Eu dizia, Raquel Radassa, ela não será curada, ela já foi curada há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, essa leucemia já saiu, já foi embora, já foi exterminada. E agora, por ela, porque ela era uma criança, por ela, eu tomo posse da cura dela. Ela já está curada. Minha sobrinha hoje tem 13 anos de idade, completamente curada. Isso só declarando a palavra, declarando aquilo que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então eu deixo esse recado também para as pessoas que assistem, que estão assistindo o podcast, que você precisa entender dessa maneira, você não será curado. Na cruz do Calvário, a tua cura já aconteceu. O teu milagre já aconteceu. Jesus, quando ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, algo já estava acontecendo que iria permear por gerações e gerações
através do sacrifício de Jesus. Então, essa enfermidade que você está enfrentando não é tua. Já foi na cruz do Calvário e você já foi curado em nome de Jesus. Aleluia. Expulsa esse mal daí, em nome de Expulsa Jesus. mesmo, Você porque não faz é parte de você. ilegal essa doença. Fala, doença sai do meu corpo porque você está aqui ilegal. Jesus já É pagou o ilegal. preço, Jesus já levou o tumor, o caroço, o câncer, qualquer tipo de doença que está no seu corpo, no sangue, hepatite, diabetes, leucemia, lúpus, todo tipo, AIDS, AIDS, HIV, HIV. Jesus tudo. já levou. Recebe aí a cura aí, em Em nome de nome de Jesus. Yeshua, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E, pastor, algo tremendo. E nós falamos para aquele que é crente, mas o pastor quer ter um ministério de cura. Uma vez eu fiz uma enquete no nosso canal, e eu fiquei até triste com a enquete. Falei assim: quando foi a última cura na sua igreja? Alguns falaram que sempre acontece, que é algo bom. Alguns falaram que fazia tempo. Mas teve irmãos que falaram: nunca aconteceu uma cura na igreja. Fiquei chocado. Nunca aconteceu uma cura na igreja. Se é algo real, né, que Jesus já levou. Sim. Primeiro, duas perguntas nessa. Primeiro, por que tem igreja que nunca aconteceu uma cura? Porque tem igreja que nunca acontece nenhum tipo de milagre. E a segunda, aquele pastor que quer ter esse ministério, quer desenvolver um ministério de cura, de milagre, precisa fazer o quê? Precisa levar o pastor Cláudio para estabelecer? Fala aí o que. Primeira pergunta, por que nunca aconteceu e como fazer? Se levar o pastor Cláudio é bênção também, né? Mas, pastor, eu creio que cada pessoa anda de acordo com a luz que lhe é dada, né? Por exemplo, uma igreja tradicional, ela normalmente não vai viver essas manifestações porque ela anda de acordo com a luz que está sendo dada para ela ali. Agora, se a pessoa ela vai mais profundo nessa luz que é dada, essa claridade, essa clareza da palavra, da verdade de Deus, aí ela vai mergulhar, vai submergir no movimento do Espírito, no mover do Espírito, no poder de Deus. Então, como eu falei no início, a pessoa, para ela ter autoridade, curar os enfermos, ela precisa ter o conhecimento. Ela precisa entender e conhecer o que Jesus falou a respeito dela, com relação a executar as obras de Jesus na terra. Vamos lá, quando eu levo o treinamento, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: Jesus subiu aos céus, ele foi assunto aos céus e ele está lá, à direita do Pai. Mas nós ficamos na terra. Quem operava milagres, curas, era Jesus. Jesus foi aos céus. E agora, quem que tem que operar milagres e sinais? Sou eu, é você, é o pastor, é o obreiro, é o diácono, é o evangelista, é um membro da igreja, é o crente em Jesus. Não é por título, é pela fé, pela autoridade do nome de Jesus. Tem muitos que se dizem apóstolos, evangelistas, por exemplo, mas nunca operou milagre, só tem o título. Tá entendendo? Nunca vi um milagre acontecendo, porque não é sobre isso, é sobre conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço o que eu posso ter, o que eu posso receber, mais eu vivo aquilo que eu estou me aprofundando, mais eu vivo naquilo. Então o segredo é esse, é o conhecimento. Se o pastor tiver o conhecimento, mergulhar nesse conhecimento, ele vai querer viver esses milagres, ele vai operar na fé. Ontem, perdão, ontem eu estava assistindo um vídeo de um pastor, não vou lembrar o nome, mas ele falando sobre o poder de Deus. Coloquei assim, estava organizando a casa, e apareceram algumas cenas dele orando e as pessoas caindo endemoniadas. Parecia que ele era africano. E na hora que eu olhei aquilo e ele começou a declarar na palavra, ele falou: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, só que no original irá perseguir. Ou seja, você pode até correr disso, mas vai atrás de você. Ela vai acompanhar nos teus passos. Cada vez que você caminha, vai te acompanhando, né? E quando eu ouvi isso, e ele começou a falar outros versículos, falando sobre a autoridade do crente, eu lá estava lavando os pratos em casa, eu virei assim, eu falei: Deus, eu quero isso. Eu agora entendo.
Eu entendo que isso é para mim. É para mim nos dias de hoje. Então eu quero isso. E aí eu começo a orar. É o que eu falei no início. Eu começo a potencializar isso na oração. E na oração a minha fé, ela é gerada, ela é exercida, ela é manifestada. Uma fé que já existe. Ela agora é manifestada e ela é aplicada na palavra de Deus. É dessa maneira, Então a não chave tem é arrudez. conhecimento. 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 Tanto para porque não acontece e também para o pastor que quer levar isso para a igreja, o conhecimento. Exatamente. Agora, mais uma vez, se levar o pastor Cláudio, a coisa Levar o vai. pastor Cláudio e fazer, como é o nome do evento, que quando você vai para ensinar sobre cura, É um treinamento, eu chamo de treinamento assim na terra. Treinamento assim na terra. Inclusive, eu queria até falar, nós temos o Instagram do Assim na Terra também, que é o @assim na terra _. Aí vai estar lá a fotinha com um fogo vermelho, porque esse fogo representa realmente esse avivamento, né? Ir orar pelas pessoas e tal. Tá lá o Instagram. que é muito mais do que cura, né? Quando vai fazer o treinamento, não é só. É a cura, né? Que faz parte Aham. e outras coisas a É, mais. é porque a cura, nós usamos a cura como um método de proclamação do evangelho. Por exemplo, no sertão nordestino, as pessoas elas precisam ver milagres para crer. Aí a pessoa, mas aí São Tomé. Não, é bíblico. As pessoas elas criam e se aproximavam de Jesus por causa dos milagres que ele realizava. Porque ali, quando a mulher do fluxo de sangue foi tocar em Jesus, porque havia uma multidão. Porque as pessoas, elas sabiam quem era Jesus, sabia da fama, a fama de Jesus percorria. Aquelas pessoas viam e criam em Jesus, criam no reino de Deus, da mensagem do reino de Deus. Então é através dos sinais. Muitas vezes vai ter que ser através dos sinais e das maravilhas. Vai você pregar na Índia e simplesmente somente falar de Jesus. Muita gente não vai querer vir até Jesus. Mas se você operar milagres, sinais, opa, esse Jesus que eles estão pregando está vivo. Não é um Jesus morto, não é um Jesus de mais uma religião. É um Jesus que está vivo e ele continua operando. Ah, então eu quero esse Deus que está vivo. Tá entendendo? Então é dessa maneira que acontece. Como você é um pastor missionário e já morou no Chile, vai em vários lugares do Nordeste, foi no Ribeirinhos, existe diferença ministrar cura? Ou em algum lugar acontece mais cura, outros lugares não acontece? Porque alguns falam que de principado, um lugar mais pesado ali, é difícil ministrar, ou sempre acontece do mesmo jeito em qualquer lugar? Já vivemos experiências de em lugares não conseguimos manifestar tanta cura quanto em outros lugares. No sertão, nós vemos mais milagres acontecendo. Pelo menos comigo, eu vi mais milagres acontecendo. Mas por que não acontece? Eu acredito que envolve também a fé das pessoas. Aquelas pessoas ali do sertão, querendo ou não, elas já vêm de uma fé aplicada em outras coisas. E ali, naquele momento da ministração da palavra, do conhecimento da palavra, a fé começa a ser depositada em Jesus, né? É como a gente fala lá, né? Ó, você precisa depositar a sua fé no Filho de Maria. E ali eles entendem, né, no linguajar deles, que precisa depositar a fé somente em Jesus. E isso facilita mais. Também tem isso. E eu acredito também que pela simplicidade daquele povo ali, Deus ama demais os simples. Deus ama todo mundo, mas a simplicidade parece que toca o coração de Deus de uma maneira mais intensa, sabe? Perdão. E aí, já tivemos em outros lugares que foi mais difícil vermos milagres acontecendo. Dessa última vez que nós fomos para o Chile, nós não vimos muitas curas, nós vimos libertações. Vimos mais libertações, porque o envolvimento da cidade era um envolvimento de pessoas que eram crentes, mas estavam envolvidas com feitiçaria, crentes, mas estavam envolvidos com misticismo, com, é, com necromancia, né, com todas as sortes de feitiçarias, né? Então esses crentes ficavam perturbados, muito perturbados. Outras pessoas que não eram crentes e que a gente ia até elas para orar e algumas se manifestavam e estavam em depressão e foram libertas. Não houve curas, muitas curas assim
Houve no final, quando eu fui pregar na igreja, numa cidadezinha chamada Catapilco, que é uma cidade, que é uma igreja, agora eu não lembro, mas o nome do pastor é Emanuel. E no final do culto, pessoas foram curadas de problemas nos ossos. Havia um mover tão grande que eu saí orando por essas pessoas e as pessoas foram para frente e começaram a ser curadas. E aí, nesse último dia, houve curas. Como você vai em algum lugar, ou qualquer lugar que vai ministrar, algumas doenças são espíritos, né? E alguns falam de retaliação. Cuidado com essa. Alguns falam, alguns pregadores acreditam em retaliação, outros não. Uhum. E como você já foi em vários lugares para evangelizar, levar o evangelho, curas, libertação e principalmente a pessoa conhecer Jesus, você acredita em retaliação? Você já sofreu algum tipo de retaliação nessas missões? Eu acredito em partes. Eu acredito que há retaliações dependendo do nível espiritual que aquele lugar se encontra. Nós já vivemos muitas retaliações e missões e teve outros lugares que eu não senti nada, né? A gente estava numa atmosfera de muita unção, então aquilo impedia, né, de retaliações vir sobre nós. Mas em muitas missões nós recebemos retaliações sim, de no final os missionários caírem enfermos, ter problemas pessoais, mas isso porque talvez faltou um tipo de vigilância na oração com relação àquilo. Hoje nós vamos mais preparados. Tanto é que se eu abrir aqui o WhatsApp, hoje já muitos irmãos que estão indo para essa missão já mandaram áudios orando, orando. Desde as 5 horas da manhã tem gente orando pela missão. Então a gente já vai preparado. Lá nós fazemos batalha espiritual, revestimento da armadura de Deus, que isso é importante para durante e depois, né, o pós-missão também. Tanto é que nos últimos dias nós começamos a amarrar os demônios, a impedir qualquer ação contra nossas vidas, contra a família, e aí voltamos tranquilos para casa e não vemos muita coisa acontecendo não, assim. Mas já vi muita retaliação. E qual foi a missão que você mais gostou de fazer? Você já morou em vários lugares, já teve várias regiões, mas qual Uhum. que mais te chamou a atenção? Falou, "Ó, esse lugar aqui, tudo que aconteceu foi muito especial." Nossa, é muito difícil essa pergunta. Porque todo lugar que a gente vai é uma nova história. É uma história diferente. Mas eu digo que foi a primeira missão que eu fiz na minha vida, que foi na cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Foi ali onde eu desenvolvi o chamado para missões. Foi ali onde muitas pessoas foram curadas. Parece que ali eu tinha mais ousadia. Eu não tinha medo de orar por um. Sabe, eu orava até pelo prefeito da cidade. Uau, eu Mas lembro tinha que mais ousadia do que hoje? eu acho que eu era mais afoito. A verdade é essa. Quando eu saí da cidade e eu voltei para Recife, o padre da cidade me mandou uma carta. E o padre da cidade, eu nunca me esqueço dessa carta. O padre da cidade, ele mandou assim, ele colocou assim: uma pena que um jovem tão cheio do Espírito Santo não está entre nós mais. E ele falou assim: eu nunca vi em toda a história da igreja aqui nessa cidade um jovem tão cheio e que carrega a presença de Deus como foi você aqui na cidade de Cacimba de Dentro. O padre da Igreja Católica mandou isso. Para mim foi uma honra, foi uma coisa. Você ser honrado por um sacerdote de outra religião ali, um reconhecimento da unção que você carrega sobre a sua vida é algo fenomenal. Então ali para mim foi o lugar que mais me marcou. Guardou a carta? Não guardei, fiz faz muitos anos. Não, mas Foi, devia foi em guardar. outro e-mail, ele mandou por e-mail, Ai, né? meia. Uma carta por e-mail. Foi em outro e-mail que eu tinha, esse e-mail eu perdi. Nossa. E eu falando agora me deu até uma ideia de procurar saber desse padre, onde que ele está. É, Depois eu vou procurar procurar. saber. E, então, Deus já tem te usado, Deus, você está ali fazendo a obra no Vale da Bênção e também fazendo viagem, está satisfeito? Ou você tem expectativa de que mais? Qual
quais são as suas expectativas? Hoje em dia, pastor, eu levo muita gente para missões, né, para o campo missionário. Uma das minhas expectativas é de poder fazer mais trabalhos missionários, porque toda vez que nós vamos, nós vemos a necessidade desses Mas lugares, você fala de fazer o quê? Fazer mais viagem, mais igual viagens. no ano que vem você já vai para o Chile em fevereiro e em junho. Ou em julho a gente já está se programando para ir para o Piauí. Mas você fala de pelo menos uma vez por mês? Ou... Pelo menos isso. Mas para isso precisamos de recursos. Nós não conseguimos chegar nessa cidade sem recursos. Não tem como. Por exemplo, eu gosto de abençoar alguns missionários que eu sei que realmente não têm condições. Para isso, a gente precisa de recursos. Não é um trabalho já consolidado como do pastor Marcos, né? Que é aquele trabalho que ele já tem pessoas ali que ofertam, que vão e que investe na vida de missionários, investe nos filtros de barro. O dele já está mais consolidado. O meu, ele, apesar de já ter bastante tempo, o meu, a gente tá crescendo ainda, né? Então, né, nós não temos, assim... Mas a expectativa pessoal. E a minha expectativa pessoal é conseguir passar em muitas igrejas no Brasil. Passar em mais igrejas, ministrar, levar treinamentos, porque isso ajuda a falar sobre a missão. Eu acho que eu nunca vou pensar algo sobre mim mesmo, eu acho que eu só consigo pensar na missão. Você não pensa em nenhumas bênçãos aí, pessoal? Não. Mas Até, por exemplo, o carro que eu desejo ter, eu penso para poder viajar para ir para a missão. A casa que eu desejo ter aquela casa para, de repente, ser uma base missionária, onde eu possa receber missionários que vêm de outros lugares. O que eu penso agora, nesse momento, é para missões. E o pastor quiser levar você, quanto você cobra? 40 mil? Não, tô ficando. Eu tenho um O que voto... precisa fazer para ir? Eu tenho um voto com Deus que eu não cobro nada, né? Na verdade, eu peço para a pessoa... A única coisa que eu peço que é o óbvio. A passagem até o lugar. Eu preciso me hospedar e me alimentar. E aí muitos pastores perguntam assim, você cobra algum valor, algum cachê, alguma coisa? Não. O que eu peço é que a igreja levante uma oferta de amor, e essa oferta pode ter certeza que é direcionada para missões. Claro, eu uso para alguma despesa, alguma coisa, mas pode ter certeza que a maior parte dessa oferta vai ser direcionada para missões. Ou eu junto ali para um trabalho missionário, ou eu vou e abençoo algum missionário que precisa ir para o campo. É só isso que eu peço. Que não me deixe passar fome, não me deixe ir a pé, e levante uma oferta de amor. É que tem umas ofertas de amor, pastor, que não é de amor, não. Sendo de amor, os irmãos vão entender. Né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, uma igreja grande, em São Bernardo do Campo, muito grande a igreja. De verdade, eu nunca na minha vida eu fui de pedir, de exigir, mas o pastor da igreja chegou até mim e me deu uma oferta que foi tão para o tamanho da igreja, para a condição que a igreja tinha, né? Tem, na verdade. Foi uma oferta assim, tipo, que era R$50, por aí. Né? Isso um dia desses, né? E eu, na hora que eu recebi, eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não me importo com isso, mas isso daqui já é demais. Só dá para pagar a minha passagem. Né? E olhe lá para voltar, né? Então, eu acho que a pessoa ela tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus. Até para ofertar na vida de um missionário, de um pregador. Porque quando você faz isso, você tá semeando numa terra fértil. Né? Eu me considero uma terra fértil. Porque eu estou dando frutos, eu tenho dado muitos frutos. E tá nativa. Estou nativa ali, viajando, pregando, fazendo a obra. Então, quando a pessoa ela você pode dizer que é uma terra boa. Sou uma terra boa. Eu estou falando, pode até ser orgulho meu, né? Mas eu sou uma terra que produzo, graças a Deus. Eu, você, o pastor, nós estamos produzindo, somos uma terra boa. Em nome de Jesus.
Nós não somos uma terra onde a pessoa aplica algo, oferta algo e aquela aplicação vai entrar em saco furado. Nós não somos saco furado. Nós somos um saco que está transbordando e transbordando para outras pessoas, né? Então, invista, abençoe. Quando você chamar um pregador, abençoe porque você está semeando em uma terra fértil. Eu também sou uma terra boa. Esse programa é uma terra boa. Você pode ser semeador desse programa, ser um patrocinador. Glória O nosso a Deus. Pix, nosso WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Fala, eu vou semear nessa terra, eu vou semear nesse programa que está sendo uma terra boa. Muitos testemunhos de pessoas sendo abençoadas, graças a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. E também a Bíblia fala que quando você recebe um justo na qualidade de justo, você recebe a recompensa do justo. Mas quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe o galadão e a recompensa de profeta. Então, quando você abençoa um profeta, um missionário, um pastor, aquele que... Eu sempre tive isso, pastor, lá na minha igreja, quando eu fui pastor local, hoje não estou sendo pastor local, sempre já a primeira coisa, falava com o tesoureiro, separa a oferta de honra, né? A oferta para abençoar o pregador, o apóstolo, o profeta, o missionário. E a primeira coisa já falava, separa, porque eu tinha esse entendimento. E quanto mais a igreja semear nos homens de Deus que está trazendo para abençoar a igreja, né? Quando você traz um homem de Deus, uma mulher de Deus, é para abençoar seu povo, né? Sim, Você abençoar seu povo, então você não vai abençoar esse homem de Deus ou não. E você tem a colheita, né? Tudo que o homem semeia, ele colhe. Até a live que eu fiz ontem foi isso. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Pastor, quero deixar um bom tempo para você orar, ministrar aí a oração. Deixa Deus te usar. Manda fogo aí. Eu queria que você orasse pelos enfermos e depois orasse também para aquele que não está enfermo, mas tem esse desejo de ser usado por Deus. Amém. Amém. Então vamos orar. Só relatando uma situação. Em um momento que nós estávamos falando aqui, eu vi uma nuvem aqui, mas foi uma nuvem real, não foi algo assim projetado, aquela visão espiritual. Eu vi uma nuvem, uma camada de nuvem passando aqui no nosso meio, né? Então eu creio que milagres podem acontecer enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos... Talvez tem gente que está sendo ativado no seu ministério por entender que precisa realmente buscar esse conhecimento da autoridade que você tem em Jesus Cristo, no poder de Deus. Então, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, você pode colocar a mão sobre a sua enfermidade, sobre essa enfermidade, e eu vou dar ordens aqui, você vai dar ordem junto também, para que essa enfermidade vá embora, você vai mandar embora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, está escrito na tua palavra que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras, presta bem atenção, pelas pisaduras de Jesus, você já é sarada, você já é sarado. Homem, você já é sarado. Qualquer problema no pulmão, problema nos ossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora. Solta o corpo dessa pessoa. Solta os ossos agora. Qualquer problema de câncer em qualquer parte do corpo, sai agora. Você, mulher, problemas no ovário, cisto, ou caroços nos seios, receba cura agora em nome do Senhor Jesus. Toda e qualquer enfermidade, eu ordeno agora que saia, que vá embora. Foi aniquilado pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, pelo sacrifício de Yeshua. O nome Yeshua, o nome Jesus, é o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa.
pois Deus o exaltou soberanamente acima de principados e potestades. Isso nos faz entender que toda enfermidade, todo mal, ele agora tem que sair, tem que ir embora, em nome do Senhor Jesus. Receba cura sobre a tua vida. Ou você que está com depressão, síndrome do pânico, em nome do Senhor Jesus, sai agora, solta esse corpo, solta essa mente, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura completa. Pessoas com gripe, gripes que já fazem semanas, pessoas com refluxo, ou úlceras no corpo, no estômago, receba a cura agora, fogo do trono de Deus. Fogo do trono de Deus agora te alcance e queima essa enfermidade. Pessoas com enfermidade no sangue, AIDS, HIV, câncer, leucemia, qualquer tipo de linfoma. Meu Deus do céu, em nome do Senhor Jesus, receba cura. Cura completa agora em nome do Senhor Jesus. Cura completa em nome do Senhor Jesus. Todo mal vai embora pelo poder de Deus. Eu declaro que você vai começar a sentir um fogo sobre o teu corpo, um fogo sobre essa enfermidade. Você vai sentir queimando. Os anjos do Senhor estão operando agora, estão te visitando agora, em nome do Senhor Jesus. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo, você que deseja ser ativado, receber esse conhecimento, eu declaro em nome do Senhor Jesus o conhecimento do Espírito, aleluia, baseado na palavra de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo para curar os enfermos, expulsar os demônios, ver o poder de Deus operando sobre a tua vida, ou o Espírito Santo descendo sobre ti, se manifestando de uma maneira sobrenatural, para o ofício da obra de Deus na terra, da expansão do reino de Deus na terra, em nome do Senhor Jesus. E você vai impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Pastor, pastora, receba agora o despertamento no teu espírito, um despertamento no teu espírito, para curar os enfermos, expulsar os demônios, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você que recebe, escreve aí, eu recebo. Faz um movimento aí que você não podia fazer, levanta o braço, você não podia abaixar, que doía, abaixa. E escreve aí, eu melhorei, fui curado. Em nome de Jesus, muitas pessoas estão sendo curadas. Jesus já levou essa doença. Recebe aí. Jesus já levou as suas enfermidades. Recebe a cura. Glória a Deus. Pastor, fale as suas redes sociais. Instagram você falou, mas fala de novo Instagram e o canal do YouTube. Amém. E o pastor Cláudio também, ele ainda de ser missionário, pregador, ainda é cantor. Tem lá no YouTube música de autoria própria? Tem a parte de autoria própria e outras que são versões, né? Tem uma que eu fiz de uma versão de uma música colombiana, que é bem animada, é boa para tocar nas igrejas, muito boa. E tá lá no YouTube, né? Tá lá no YouTube. Qual é o canal? No YouTube, Cláudio Siqueira, @Cláudio Siqueira, né? O Instagram é @euclaudiosiqueira. Siqueira. E o outro Instagram, que é o @assinaterra_, que é um movimento de missões. Então, pastor, você quiser levar o pastor Cláudio, entra lá no Instagram dele. Eu vou deixar no segundo link. O primeiro link é um nosso treinamento de cura, que nós fizemos 19 videoaulas. Você quiser aprender sobre cura também online, nós temos esse treinamento. E aí, está no primeiro link. Mas no segundo link vai estar o Instagram do pastor Cláudio. Então é na descrição do vídeo, não é no comentário, que tem muita gente que não entende sobre descrição, que é fechada a descrição do vídeo. Você só clica para abrir. Embaixo do vídeo, clica, abre a descrição e aí o segundo link vai estar o Instagram do pastor. Porque eu falo sempre para os convidados falar o Instagram, mas muita gente ainda começa no comentário, cadê o Instagram? Quero o Instagram. Está na descrição do vídeo, em nome de Jesus. Mas mesmo assim, às vezes, quando a pessoa fica pedindo, eu copio lá no Instagram o link, e o link e mando. Só para recapitular, o YouTube é
@Claudio_Siqueira. @Claudio_Siqueira. O Instagram é @EuCláudioSiqueira. E o outro Instagram do movimento é @assinaterra_. Eu tenho incentivado o pastor Cláudio para investir no YouTube. Falava, investe no YouTube, pastor Cláudio. Vai colocando conteúdo no YouTube, que daqui um dia o pastor Cláudio está lá com 100 mil inscritos Em nome de e Jesus. com as músicas aí tocando no Brasil inteiro, em nome de Jesus. E aí vai ter com abundância para fazer a obra, para fazer missões. Amém, amém. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Então, você que foi abençoado nesse programa, eu quero te agradecer que você assistiu até o final e também você pode nos ajudar compartilhando para irmãos aí no grupo de WhatsApp, Facebook, para pessoas que estavam enfermos, que em nome de Jesus vão entender que Jesus levou a cura. Em nome de Jesus eu agradeço a todos. Pastor Cláudio, meu concunhado, pastor Ivan, o Wallace que está aqui, técnico. Glória a Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.